É com imensa alegria que queria apresentar para vocês aqui uma líder extraordinária cujo impacto no mundo corporativo ressoa amplamente por sua dedicação à diversidade, inclusão e excelência. Ela é uma verdadeira pioneira, tendo alcançado marcos significativos em sua carreira e abrindo caminhos para muitos outros seguirem, na verdade. Na palestra Desafios e Conquistas para o Sucesso no Mundo Corporativo, ela vai nos conduzir por sua inspiradora jornada, destacando como ela superou desafios complexos e transformou obstáculos em oportunidades. E vai abordar os desafios enfrentados por profissionais de um mundo corporativo cada vez mais diverso, enfatizando a importância de abraçar a diversidade como uma fonte de força e inovação. Então, ela está aqui para compartilhar estratégias sobre como navegar e prosperar em ambientes de negócios dinâmicos, onde a inclusão não é apenas um valor, mas é a prática essencial para o sucesso sustentável. Vai discutir como a construção de equipes diversas e a promoção de uma cultura de respeito e colaboração podem levar a conquistas significativas e duradouras. Então, vamos receber com uma salva de palmas Rachel Maia aqui no palco, por favor. Beleza, hein? Seja bem-vindo. Microfone aí e o palco é seu, Rachel. Falei assim, eu posso ficar em pé? Pode, então eu vou ficar em pé. Fica à vontade. Muito obrigada, muito obrigada. E aí, galera? Tudo bem? Ixi, tá mal menos. Eu tirei um monte de foto até agora. Tá tudo bem, meninas? Tudo bem, meninos? É? Muito bom. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse momento, porque eu sou uma contadora. Eu também sou parte dessa família. Eu estava falando com a Maria, que foi homenageada aqui. Eu faço parte dessa família. E para mim isso é muito importante, isso é muito especial. E aí, para respeito a todos, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Rachel Maia, eu sou uma negra de 1,83 m. Nesse momento eu estou com o cabelo um pouquinho abaixo dos ombros, vestido de poá roxo. Como eu disse, adoro salto, mas hoje eu estou de sapatilha. Fazendo aqui uma rápida introdução pessoal. Falar um pouquinho da minha família, que para mim é a minha base, meu esteio, meu tudo. Eu sou a mais nova de 7 e meu pai teve 5 meninas e 2 meninos. Lá em casa, nós éramos em escadinha, 2 e 2, mas no último, entre o penúltimo e o último, meu pai e minha mãe deram uma acelerada. Minha mãe, ela ficou grávida como que chama? Não é no pós-parto, como que chama, meninas? Pro epério, exatamente isso. Minha mãe ficou grávida neste momento. Então, nós temos uma diferença, não dá nem 10 meses. É uma loucura, loucura. Então, quem já viu essa história aí de mulher ficar grávida no puerpério? É uma loucura. Então, minha mãezinha, ela merece o título de rainha. É isso que ela merece. A minha mãe é a Dona Pretinha, que nós chamávamos ela. Bom, da parte mãe, eu sou mãe solo. Eu sou mãe da Sara Maria, com 13 anos agora, e o Pedro Antônio. O Pedro Antônio, ele chegou na minha vida num momento muito especial. Ele hoje tem 5 anos de idade. Então, estes são os meu coração fora do meu peito. Eu tenho 2 coraçõezinhos que ficam andando. E, como vocês entenderam, eu tenho uma filha adolescente de 13 anos. Quem aqui tem filha adolescente ou já passou por filha adolescente? É isso, gente. É isso que me faz ir para massagem tântrica de vez em quando, ir para as massagens, fazer acontecer, porque é babado. Ter filho jovem não é para qualquer um, não. E ainda mais que hoje em dia eles sempre têm uma resposta que sabe mais do que a gente, não é isso? Pois é, essa fase que eu estou. Mas é um amor incondicional.
A minha Sara Maria é uma coisa, gente, eu me deleito no amor que ela me transmite. Então, essa é a parte maravilhosa do ser mãe. Mas, mãe, contadora, nós aqui já tivemos aquela experiência de sair 2, 3 horas da manhã, sem ter uma rede de apoio, e você ficar cuidando dos filhos por telefone. Já aconteceu isso muito comigo também. Então, essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Essa é a minha realidade também. Bom, eu estudei em escola municipal, na escola João de Deus Cardoso de Melo, na Zona Sul de São Paulo. Tem gente aqui da Zona Sul de São Paulo? Pois é isso aí. Tem gente aqui da Zona Sul de São Paulo? Gente, é isso. Eu sou lá da Zona Sul de São Paulo. Eu estudei numa escola municipal, como eu disse, chamada João de Deus Cardoso de Melo. E lá, na Zona Sul de São Paulo, nessa escola municipal, o inglês máximo era aquele inglês do verbo to be. Era aquele inglês the books on the table. Ele é o inglês máximo das escolas municipais da onde eu estudei. Isso é importante mencionar, porque muitas vezes a gente fala de quebrar barreira, construir pontes. Só que construir pontes, para nós que queremos trabalhar em empresas globais, ou queremos, como empreendedores, fazer negócio com empresas globais, hoje, não falar uma segunda língua, uma terceira língua, isso é um impeditivo. Nós estamos falando aqui de um congresso que chama... Como que se chama? Como que se chama esse congresso, gente? Mas ele tem uma temática: desafios e conquistas para o sucesso do mundo corporativo, não tem? Os desafios, na minha vida pelo menos, começaram em não ter inglês. Eu fiz técnico. No meu tempo, esqueci de falar na minha apresentação inclusiva, no meu tempo tinha técnico contábil. Quem aqui fez técnico contábil? Isso aí fazia parte, não é verdade? Isso aí fazia parte do segundo grau. Ou você podia fazer o segundo grau regular, ou você fazia técnico. Eu fiz técnico contábil. E aí, no técnico contábil, não tinha inglês também. Tinha técnicas de contabilidade. E no técnico contábil, para mim, foi importantíssimo. Quando eu fiz o técnico contábil, eu vou falar para vocês, quando eu entrar na parte de profissional, mas no técnico contábil, era muito interessante que eu fazia o balanço das demonstrações de resultados e afins, mas eu ia até a porta do chefe, porque o chefe era um americano. E aí, quem fazia a apresentação do meu trabalho era o meu chefe. Não por falta de habilidade, por falta de skills da língua. Então, isso me fazia sentir frustrada, só para que vocês saibam. E baseado nisso, eu trabalhei por 7 anos nessa empresa, pedi demissão, mas tentei fazer com que eles me demitissem. E aí eu peguei a minha malinha e fui embora para o Canadá. Eu fiquei no Canadá por 2 anos. E foi muito interessante, você que fez essa carinha surpresa, foi muito interessante porque a minha escolha foi propositiva. Eu escolhi ir para o Canadá, mas para a costa pacífica do Canadá. Eu escolhi propositalmente não ir para um lugar que não tivesse brasileiros, ou tivesse pouquíssimos brasileiros, porque eu queria aprender inglês. E eu me conheço muitíssimo bem, e eu sei que quando a gente tem um culture shock,
quando a gente tem aquele choque cultural, você vai para o mais fácil. Então eu iria para falar para minha língua nativa, a língua portuguesa. Então eu fiz de forma propositiva. Eu morei por quase 2 anos em Victoria. Victoria é a ilha menos fria do Canadá. Então ela fica na costa pacífica, ela atende a maioria dos asiáticos que querem falar inglês. Então eu tinha uma escolha, ou eu falava mandarim, ou eu falava coreano, ou eu falava inglês. Então, estando lá, para me comunicar com as pessoas, eu escolhi falar inglês. Foi muito importante para mim. Depois que eu voltei do Canadá, eu sentia que para mim já estava, as portas de empresas globais já estavam se facilitando. A questão do empreendedorismo já estava com outro approach. Mas não foi suficiente. Lembra da parte dos estudos que eu falei, que eu me formei em escola municipal, depois fiz técnico e fiz faculdade na FMU. O mercado, ele é excludente. Me chamaram para eu estar aqui para falar de forma muito transparente e verdadeira. E no mercado que eu estava me propondo a trabalhar, ele era excludente na perspectiva de tipos de faculdade. E ele queria só faculdades que eram consideradas de primeira linha. E a faculdade que eu me formei, o mercado não tinha uma aceitabilidade. O mercado, ele queria, naquela época, faculdades como USP, GV, INSPER, PUC. Estou falando alguma coisa que é de estranheza para vocês? Não, né? O RFJ, e assim, faculdades federais aqui do Sul, e assim por diante. Só que este mercado, ele não entendia naquela época que nós podíamos expelir os talentos dessa forma. Mas a transformação é uma jornada. E eu queria e quero continuar fazendo parte dessa jornada. E aí eu fiz o meu primeiro MBA, fiz técnico, fiz ciências contábeis. Aí eu fiz o meu primeiro MBA em quê? Chuta, gente? Chuta. É isso aí, finanças e contábeis. Essa foi a meu primeiro desafio. Eu fiz na GV, lá em Santos, porque não tinha em São Paulo, então eu fazia de sábado em Santos. Então, para mim, isso abriu as portas de empresas que para mim eram interessantes, empresas farmacêuticas, que eu procurava na época. E aí eu peguei e comecei a trabalhar na Novartis e comecei a ser a responsável como controller, e eu que era responsável na época em fazer todo o report para Basel, porque Novartis é uma empresa suíça. Então foi aí que eu comecei a praticar a língua inglesa que eu havia aprendido nos Estados Unidos. Desculpa, no Canadá. Aí eu fiquei lá aproximadamente 5 anos. Desses 5 anos, aí voltando a repetir o nome do tema desse nosso encontro, desafios, conquistas, para o sucesso do mundo corporativo, o desafio da língua eu já havia superado, mas o desafio do gênero, de um mercado extremamente machista e excludente, eu não havia superado e nem iria superar, porque eu nasci dessa forma. Eu nasci uma mulher preta, filha do seu Antônio e da Dona Maria. Isso era algo muito importante para mim, mas ao mesmo tempo eu não sabia muito bem como lidar. E aí a primeira pessoa, hoje eu tenho uma empresa que letra as pessoas nessa jornada de transformação, mas a primeira pessoa a se letrar foi a mim mesma. A diferença do letramento
para o treinamento é que no treinamento a gente atualiza conhecimentos que já estão por aí. E o letrar é desconstruir para construir novamente com os novos modos operantes. Então eu precisei me desconstruir, porque eu também estava acostumada ao sucesso do mundo corporativo, a lidar com o mesmo perfil: homem, branco, hétero, de gravata. Era este o perfil do mercado que eu estava acostumada. Só que este mercado não bastava. Só que esse mercado não era o suficiente. E aí eu fui para cima. Aí eu fui para Harvard Business School, fiz o aperfeiçoamento em Harvard Business School. Adivinhe que? Finanças e contabilidade. E voltei para o Brasil. Fiquei lá aproximadamente uns 8 meses, fiz o aperfeiçoamento em Harvard. Foi muito importante para mim, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam nesse universo, mas ao mesmo tempo expandindo para o universo do varejo, para o segmento do varejo. Aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, estava dura, lisa e lesa, sem um puto furado no bolso. Voltei para o Brasil, apliquei em algumas empresas. Quando apliquei em algumas empresas, como eu disse para vocês, eu estava desesperada para voltar a trabalhar. E eu estava sem dinheiro também. Lá em casa, meu pai e minha mãe, eles sempre nos deram apoio à educação. Meu pai falava que conhecimento é poder, ninguém nos tira. Mas ele não tinha dinheiro para pagar por 7 filhos. E para nós isso não era um demérito. Pelo contrário, só fazíamos nós ter mais respeito pelo meu pai e pela minha mãe. Mas nós tínhamos que correr atrás. Aí nós corremos atrás, eu corri atrás, continuei com os meus irmãos. Lá em casa eu tenho um irmão que é enfermeiro, eu tenho um irmão que é psicólogo, eu tenho um irmão que é engenheiro, eu tenho um irmão que é piloto. Então, lá em casa tem de tudo um pouco, e todo mundo se formou. Primeiro com a graça do bom Deus, e depois com o apoio do meu pai e da minha mãe. Essa, para nós, é a ordem máxima da história. E aí, quando eu voltei para o Brasil, contar uma história bem rapidinha, eu sempre fui apaixonada, além de ser apaixonada por números, contabilidade, eu sou apaixonada por arte. E eu era apaixonada por Pablo Picasso. Pablo Picasso tinha muitas obras no Metropolitan Museum. E eu ia com muita periodicidade no Metropolitan Museum, em especial depois que eu comecei a namorar o cara que trabalhava na Bloomberg, que tinha o Free Pass no Metropolitan Museum. Então eu fiquei um tempo a mais em Nova York, porque eu estava apaixonada tanto pelo namorado quanto pelas obras do Pablo Picasso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, coincidência ou não, eu apliquei em algumas empresas e uma delas era a Tiffany. A Tiffany & Co., que é a maior joalheria de solitary ring, de anéis solitários, ela tinha uma grande designer, ela tinha uma grande lealtadora. Quem era essa grande lealtadora? Era a filha do Pablo Picasso, Paloma Picasso. Sim, sim. E aí eu entrei na Tiffany, contratada como vice-presidente de finanças. Depois de alguns anos, interina presidente, estive em Londres, tive a oportunidade de jantar com quem? Paloma Picasso. Então, a vida traz desafios. O tema desse evento é muito importante para a nossa reflexão. A vida traz desafios, mas nós temos também que reconhecer os sucessos. E esse sucesso que sirva para nós em momentos de desafios, em momentos que a gente está quase desistindo. Acabou de acontecer esse momento na minha vida. Quando aconteceu esse problema com o ministro.
Mas é um momento que eu quase desisti, achei que deveria desistir, porque não é possível. Mas aí eu olhei uma outra perspectiva, e uma perspectiva de sucesso, das mulheres terem coragem de falar temáticas difíceis também. E isso é muito importante. E é só dessa forma que a gente vira a página, gente. É só dessa forma, como indivíduo, letrando-se, olhando para uma perspectiva de um universo mais inclusivo, com ações equânimes. É dessa forma que a gente transforma. Ter medo, sim, faz parte do processo. Mas ter medo para se preparar cada vez melhor. Ter medo para que eu olhe e faça um teste do pescoço e eu entenda que são muitos iguais a mim e eu preciso da diferença, da pluralidade, a diferença que constrói. Essa foi a minha grande jornada e a minha grande conquista. Conquista para um mundo mais plural. Conquista na contabilidade, em vice-presidência de finanças, em presidência. E eu assumi a presidência da Tiffany, eu assumi a presidência da Pandora. Na Pandora, eu era presidente e CFO. Porque eu peguei uma empresa que ainda não tinha capital, não tinha um investimento. Eu posso falar porque eu fiz a expansão da marca. Por 3 anos eu era presidente e CFO. Com muito orgulho. Quando eu assumi a presidência, entre essa questão de presidência e CFO, eu fiquei grávida. Lembra que eu falei para vocês que eu sou mãe solo? Eu fiquei grávida. E aí entrou a sabotadora da Rachel. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha visto contadora grávida, mãe solo, e fazer a coisa acontecer sozinha. Aí eu fui no presidente na Espanha e falei assim, então, vou ter que pedir a conta. Por quê, Rachel? Porque eu estou grávida. Sabe por quê? Porque quando o menino vai ser pai, o que fazem? Compra charuto para o menino, vão lá, dão, né, parabéns, tatati, tatatá. Quando a mãe é solo e fica grávida, é contadora, principalmente no meu caso, né, grávida, presidente, contadora, CFO, o que acontece? O pessoal vai para o banheiro ficar falando, você viu? Ela está grávida, meu Deus, o que vai ser agora? Até aí a gente é diferente. Quando a gente recebe o comentário de uma mulher e recebe a mesma notícia para um homem. Só que eu tinha ali um aliado e eu não sabia. E aquele aliado era o meu presidente global. E ele chegou para mim e falou assim, Rachel, para mim, vida é bênção. Se você topar, eu topo ficar também com você nesse barco. Tem o ônus e o bônus. Óbvio que era topar, mas a minha licença maternidade foi uma coisa fora da curva. Eu fazia reuniões com o meu leite muitas vezes pingando. Mas a minha felicidade em poder retribuir aquela confiança foi maravilhoso. Foi tão maravilhoso que eu contratei uma CFO mulher. Foi tão maravilhoso que eu tive a oportunidade de contratar mais 2 vice-presidentes mulheres. Não existia essa obrigatoriedade, nem existia essa palavra diversidade, e eu já estava apostando nas mulheres contadoras, nas mulheres marqueteiras, nas mulheres de TI e assim por diante. Este processo tem que nos fazer transformar. Esse processo de estar aqui no meio de quase 7.000 pessoas tem que servir para além de nós virmos aqui fazer network. Tem que nos trazer o desafio de transformação. E esse desafio de transformação, ele é difícil. Como diz o Cristiano Ronaldo, nós temos que levantar, mesmo quando não queremos, fazer os nossos treinamentos, mesmo quando nós queremos,
fazer todo o nosso processo de habilitar o que é melhor dentro do nosso ser, mesmo quando a gente está com preguiça ou está cansado, porque nós somos seres humanos. É isso que acontece. Então, eu fui presidente, sim, da Pandora, no momento onde eu fiquei grávida como mãe solo e a sociedade. Eu vou contar para vocês uma coisa. Sabe aquele mesmo pai que me apoiou, que fez, aconteceu, que é meu pai é meu herói para a vida. Mas naquele momento, lembra que a gente vive numa sociedade machista, masculina, excludente? Este mesmo pai falou para mim, porque ele era meu tudo. Ele mesmo falou para mim, falou assim, olha, você me apunhalou pelas costas, filha. Mulher grávida, ela fica mais sensível por natureza. E eu estava com uma empresa, construindo uma empresa, lembra? Mesmo assim, eu não podia parar. Eu não podia me dar o luxo de parar. Diversas vezes eu fui para baixo do chuveiro. Eu vou repetir o tema desse congresso. Desafios. Diversas vezes eu fui para baixo do chuveiro. Eu tinha dor física. Eu sentia dor na minha carne. E eu não podia desistir. É exatamente isso. Deus estava me forjando no fogo. Mas eu não podia desistir. E esse processo me fez ter a certeza que eu tinha que apoiar as empresas de forma estratégica. E naquele momento eu ainda não sabia como. Aí da Pandora eu fui para a Lacoste. Eu assumi a Lacoste. Inclusive as franquias que tem aqui, eu que abri com os meus franqueados aqui no Sul. Eu peguei a Lacoste, fiz toda a parte de transformação digital, que é também o que nós temos aqui de desafio, mesmo sendo o que eu era de formação, mas eu fui atrás de estudo, eu fui atrás de conhecimento, eu queria pensar para além daquilo que eu havia me formado no primeiro momento. Que eu poderia ser a melhor contadora, mas eu também queria ser a melhor contadora e uma melhor funcionária para dedicar ao consumidor, à experiência do consumidor. Aí eu fiz meu terceiro MBA. Aí eu fui para Georgetown e fiz Consumer Experience lá. Voltei já na Lacoste, continuei na Lacoste, tive a oportunidade na Lacoste de estar desafiando o meu francês, que continua hoje muito ruim, mas continuar me autodesafiando, continuar olhando como status quo de um país, de um mundo, de uma região, América Latina, extremamente excludente ainda para a mulher preta, mas que eu queria estar ali. Aí eu falei, eu entendi o que eu quero agora. Como eu sabia o que queria, eu fui estudar de novo. Aí eu fiz na GV um MBA de Finance, de CEO e conselheiras. Aí eu olhei para aquele processo, assumi o conselho da Unicef no Brasil. Foi muito interessante também, gente. Eu assumi o conselho da Unicef no Brasil, eu tinha no meu conselho a Luísa Trajano, o Cláudio, presidente do Einstein, a Cris, presidente da SAP, o Félix, presidente da Embratel. Só tinha gente que eu achava que era 500 vezes maiores que eu. Mas eles votaram em mim. Aí estava mais uma vez o desafio da Rachel se sabotando. Alguém aqui entende do que eu estou falando? Alguém aqui entende de sabotar-se? Quem já se sabotou, levanta a mão. É o seguinte, gente. Nós, quando nos sabotamos, para além de nos sabotar, nós colocamos esse sentimento, muitas vezes, sentado ao nosso lado. Tá certo isso?
de verdade como sentimento. Tá certo isso? Não tá. Não dá para ter a sabotagem como nosso melhor amigo. E reconhecer como nosso melhor amigo. Não funciona. É um olhar para dentro que nós temos que ter. É um olhar reflexivo que nós temos que ter. Para além de olhar reflexivo, nós temos que nos criticar. Quando a gente acha que está tudo muito bem aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos num bom momento de ir para o final da fila. E aí eu entendi que eu queria focar apenas em conselho. Aí eu peguei, pedi a conta, mais uma vez, pedi a conta da Lacoste e fui focar em conselho. Primeiro conselho que eu assumi, administrativo não consultivo, foi do Grupo Soma e da CVC. O Grupo Soma, a primeira coisa que eles olharam no meu currículo foi o quê? Ter sido contadora. Então, algo que eu trago aqui para vocês de bate-pronto, um contador, ele é bom para várias posições de um conselho, não apenas para o comitê de auditoria. Então, eu assumi o comitê de auditoria e o comitê de pessoas. Eu assumi o comitê de auditoria de pessoas na CVC também, mas mesmo assim, lembra que eu falei para vocês, eu estava lá para um sonho, para apostar na estratégia das empresas, apostando nas estratégias das empresas, eu queria transformar a parte de impacto social e finanças. E aí eu percebi que na parte de finanças, tinha bastante gente que tinha aquele mesmo conhecimento. Nos comitês. E poucas pessoas tratando da parte do social. Poucas pessoas tratando da parte do impacto social. E aí eu vou para o segundo ponto deste congresso, que é contador e impacto social. Contador e o ser humano do contador. Como que nós estamos trabalhando esta questão? Como que nós estamos nos humanizando para a transformação? Eu estava falando aqui atrás, antes de entrar, que quando a gente fecha os olhos, né, no passado, as pessoas vinham e riam da minha cara, né, e falavam assim, Rachel, cadê aquele seu terninho quadriculadinho, o cheiro de naftalina e a pastinha embaixo do braço? As pessoas não perdiam a oportunidade de ficar tirando barato da minha cara. E mesmo assim, eu retornava com muito glamour, com muita elegância, com muito fashionismo, mas tinha algo que estava intrínseco no ser, que é aquela parte que a gente insiste em tirar o barato do outro. O meu conhecimento não te faz maior que ninguém. O meu conhecimento me faz potente para ajudar na transformação que nós precisamos fazer. Este é o contador e o impacto humano que ele precisa. Este é o contador que eu estou aqui para falar para vocês, que eu fundei o Instituto Capacita-me, focado em educação e empregabilidade, porque eu acredito no humano. Porque eu acredito que, para além do meu conhecimento, se eu não deixar aquele legado que é o olhar ao próximo, gerar oportunidade para o próximo, tudo que eu conquistei não tem valia alguma. E eu falo com garantias. Sabe por quê? Porque eu tenho a Sara Maria e o Pedro Antônio lá em casa. E eu tenho que rezar para o meu Deus, para esse meu Deus que eu amo demais, para que eles encontrem pessoas que gerem oportunidade. E a vida é um ciclo, não é? Se eu não gerei oportunidade para ninguém, quando que meus filhos vão ter pessoas que gerarão oportunidade para eles? É esse ciclo da vida que eu acredito.
Continuando aqui, vamos falar em contador e governança. A parte ética da história. A parte que eu olho para o próximo e falo assim, como que eu vou fazer com que essa empresa, ainda olhando na perspectiva de uma conselheira, que hoje estou na Vale, a Vale é uma mineradora. Quem aqui conhece a Vale? Eu sou a conselheira, também estou junto do auditoria, que está com o pessoal de contabilidade, e a parte de sustentabilidade. Eu coordeno essa parte lá na Vale. Então, para mim, a parte de governança, que trazem políticas, as políticas que são inclusivas, é de minha responsabilidade. Políticas de direitos humanos é de minha responsabilidade. Políticas aonde auditoria, finanças, contabilidade, tenha certeza. Eu fui tão assim desafiadora para eles, que a primeira ação que eu tive como parte deste conselho e como parte do comitê, um dos nossos fornecedores, ao entrar para apresentar o seu trabalho, aí é para as minhas protagonistas mulheres, tá, meninos? Esse é para elas diretamente. Ao entrar e ver que aquele fornecedor, aquele escritório de auditoria, não tinha nenhuma mulher dentro da diretoria que iria prestar serviço para nós, eles tiveram que voltar, refazer a proposta, colocando metade do quadro que estava se apresentando ali como mulheres, porque era uma demanda da Rachel. Vocês entendem que nós temos que ser... Vocês entendem que nós temos que ser propositivos? Então tá. Então aqui eu amarro a governança pela ética que eu acredito, pelas políticas que eu acredito que devem ser revisadas, devem ser atualizadas, pelas políticas que eu acredito que todos sentaram em cima dentro de uma cultura excludente e que não dá mais. Eu vou repetir, com a cultura excludente que não dá mais para fazer inclusão. Para ser a pessoa que hoje eu jogo golfe, porque muitas vezes os negócios são decididos no campo de golfe. Qual é a única mulher que está lá nesses campos de golfe? Sou eu. Nós temos que optar pela transformação. Nós temos que optar, tem mais gente ali jogando golfe. Eu jogo com os investidores, beleza? Porque eu sei que ali numa tacada outra, eu sei que eles estão decidindo. É por isso que eu estou falando que eu jogo golfe. É imprescindível. Tem conselho que é 12 conselheiros e um segredo. Qual é o segredo, gente? Eu. Porque só tem mulher, só tem homem. Só que aí eles estão falando com uma mulher que é contadora, que é uma mulher que entende do processo, que é uma mulher que entende para além da sustentabilidade, para além do impacto social. Eu entendo do EBITDA, mas eu entendo do EBITDA que é necessário um relatório de sustentabilidade, que é necessário um EBITDA com relato integrado. É necessário um EBITDA que faça essa junção. Este é o profissional, esse contador inovador, que eu acredito que as empresas vão estar cada vez mais demandando. Além desse contador inovador, é o contador que, para mim, eu tenho trazido em todos os KPIs que eu peço para que coloquem em impacto social, a inteligência artificial. A inteligência artificial que deve mover a nossa ferramenta de contabilidade, de impacto ambiental, de escopos, de tudo isso que a gente tem no processo. Então, também, além do grupo
da Vale, eu também sou conselheira do Grupo Pão de Açúcar, que lá também tenho a oportunidade de estar tanto na auditoria quanto na sustentabilidade. Eu presido o Conselho do Pacto Global da ONU, aonde eu tive também a oportunidade de convidar o primeiro grupo de mulheres pretas contabilistas, e eu vou repetir com vocês. Eu vou estar agora na ONU, em Nova York, fazendo a abertura dos SDGs, que são as reflexões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e aonde no G20 e na Agenda 2030 eu trouxe a temática de mulher, eu trouxe a temática para além de mulher, para as mulheres quilombolas, para além das mulheres quilombolas, para as mulheres indígenas, para além das mulheres indígenas. Agora, a partir de janeiro, nossa resolução 193 da B3, ela obriga a ter mulheres na liderança, não apenas estar numa linha de operação, mas também estar na liderança. Então, são essas ações que eu tenho feito de uma forma propositiva. Quando eu olho para a Dona Maria, que vem aqui ser homenageada, mas com certeza ela ainda é homenageada e é uma outlier no processo. Para daqui a 30 anos vamos ter várias Donas Marias aqui, mas com muita pluralidade. Vamos ter várias Dona Maria aqui, com todo o meu carinho e respeito à senhora, mas com muita pluralidade. E caso não tenha pluralidade, que isso te incomode. Que isso traga para você reflexões sobre objetivos de desenvolvimento sustentáveis. O senhor, só fazendo um rápido recap aqui, a Agenda 2030, que é de responsabilidade de todos nós, ela foi feita em Paris em 2015. Isso tem a ver com nós todos, tá? Pelo Mr. Kofi Annan. E aí, nossa, acabaram de falar que meu tempo já está acabando, gente, é uma loucura, tá? As pessoas são assim, radicais, mas com o Mr. Kofi Annan. O senhor Kofi Annan, ele fez uma agenda com 17 objetivos. Esses 17 objetivos se chamaram Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Há 2 meses atrás, o senhor Guterres, que é o secretário-geral da ONU, fez a publicação, fez um announcement, dizendo que desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a parte de impacto social, a média é de menos de 20% atingido. Tudo que é relacionado a impacto social, menos de 20% atingido. E tudo que é relacionado a impacto ambiental, com a média de 35%. A Agenda 2030 vai acontecer daqui a 6 anos. Nós tivemos 15 anos para fazer com que pudéssemos atingir essa média. Nós estamos no débito. Nós estamos com problemas. Nós estamos com problemas sérios. E a parte de inteligência artificial regenerativa, muitas vezes eles acreditam que a inteligência artificial regenerativa vai ser capaz de reverter todas essas questões de mudança climática e afim. Vocês entendem como nós, do nosso segmento, da nossa área, contadores e afins, temos a responsabilidade de estarmos antenados e alinhados e entendedores do que está acontecendo? O mundo ESG pode passar. Vocês lembram que existia uma área chamada qualidade total? Lembra?
Aí ela acabou e aí veio ESG. E agora tem um bando de gente anti-ESG, provavelmente vai passar, mas vai vir outra nomenclatura relacionada a direitos humanos, a impacto social, aquilo que nós dedicamos ao próximo. E como contadores, nós temos que entender que essa temática social deve estar contida nas nossas temáticas de transformação. Porque senão, 65% dos profissionais, isso já está dito, que vão deixar de existir. E boa parte está relacionada a nós. Aí a Oprah, ela diz assim: sorte é estar preparado quando a oportunidade chegar. Eu vou repetir. Eu estive agora com a Oprah, aproximadamente 1 mês e meio, uma pessoa muito querida e próxima a mim. E aí ela esteve no Brasil e nós tivemos algumas oportunidades. E ela repetiu: Rachel, como estamos? Nós ainda temos muita oportunidade. E aí eu vou repetir o que a Oprah disse. Sorte é estar preparado quando a oportunidade chegar. Nós estamos gerando oportunidade? Nós estamos gerando oportunidade para a ética? Nós estamos gerando oportunidade para uma boa governança? Nós estamos gerando oportunidade para o humano? Nós estamos entendendo que os nossos desafios não podem ser maior do que a nossa vontade de transformar? Então eu vou, porque senão ela vai ficar estressada comigo. Eu vou, mas deixo aqui um recado do coração. Quem quiser me seguir, por favor, me siga e fazer questionamentos para mim na minha página, pode fazer. Eu tento responder dentro do processo, é Rachel O. Maia no Instagram. E aí eu deixo esse palco com a vontade louca de sair aqui tirando foto com vocês todas, mas saio aqui dizendo que a ONU fez um statement dizendo: ninguém deixa ninguém para trás. Vamos praticar? Vamos fazer essa nossa realidade? Vamos fazer com que essa realidade nos tome como indivíduos para transformarmos de forma coletiva este mundo que não existe planeta B? É isso. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.